As 10 lendas mais assustadoras de Renato Garcia. O Renato Garcia. Vocês sabem, né? Aquele cara que não tem medo de nada. Ele transformou o medo em sua marca registrada, explorando lugares sinistros e encarando lendas urbanas de frente. E o que ele encontra nesses lugares é de arrepiar. Hoje vamos mergulhar no lado obscuro do canal do Renato e reviver as 10 lendas mais assustadoras que ele já encarou. Preparem-se para histórias de arrepiar, que vão fazer vocês dormirem com a luz acesa. Será que vocês teriam coragem de encarar tudo isso? Nossa jornada começa com a boneca. Uma simples boneca, encontrada abandonada em uma casa antiga. Mas essa boneca, meus amigos, não era nada inocente. Quem já viu os vídeos do Renato sabe do que eu estou falando. Ela se movia sozinha, mudava de lugar, até sussurros diziam que ela soltava durante a noite. O Renato, com a coragem de sempre, foi lá investigar. Ele passou noites naquela casa, e o que ele gravou deu para sentir o medo dele, a apreensão. A boneca parecia ter vida própria, e não era uma vida boa. Essa história mexeu com a cabeça de todo mundo, deixou todo mundo se perguntando: que tipo de entidade habitava aquela boneca? E por falar em casas abandonadas, teve uma em especial que fez o Renato suar frio. Uma casa com uma história pesada. Diziam que um antigo morador ainda assombrava aquele lugar. E não era só boato, não. Durante a exploração, a equipe começou a ouvir ruídos estranhos, coisas se mexendo, sombras passando rapidamente. O clima ficou tenso. Dava para sentir o medo no ar. E aí, quando menos esperavam, um vulto, claro e nítido nas câmeras. Essa noite, na casa abandonada, deixou sua marca, tanto no Renato quanto em quem acompanhava tudo de casa. Quem acompanha o Renato sabe que ele não recusa desafio. E foi em uma caverna escura e úmida que ele enfrentou um dos maiores medos da sua vida. Os moradores locais já avisavam: essa caverna é amaldiçoada. Diziam que vozes ecoavam da escuridão, que vultos se escondiam nas sombras. Mas o Renato, com a câmera na mão, não se intimidou. Ele se embrenhou naquela escuridão. E o que ele encontrou lá dentro? Arrepiante. O silêncio da caverna era cortado por sussurros, ruídos inexplicáveis. A sensação era de estar sendo observado, perseguido por algo que não se podia ver. Essa noite na caverna deixou cicatrizes, uma lembrança aterrorizante do que se esconde nas profundezas da terra. Capítulo 5. O Homem das Sombras. E o que dizer da figura misteriosa que passou a aparecer nas filmagens? Uma sombra escura, indefinida, que surgia nos cantos das filmagens, sempre quando a luz diminuía. O Homem das Sombras, como ficou conhecido, se tornou uma presença constante, um observador silencioso que espreitava o Renato e sua equipe. Ninguém sabia explicar quem era, ou o que ele queria. Essa sombra, rápida e evasiva, aumentava a tensão a cada aparição. Era como se algo estivesse os perseguindo, observando cada passo que davam. O mistério do Homem das Sombras permanece até hoje, uma prova de que o Renato, em suas aventuras, atraiu a atenção de algo além da nossa compreensão. Capítulo 6. O Ritual do Espelho. O Renato sempre buscou ir além, entender o que se esconde por trás do véu do medo. E em uma noite escura, ele decidiu se aventurar em um dos rituais mais antigos e perigosos: o Ritual do Espelho. Um ritual cercado de mistério, que prometia revelar o que se esconde do outro lado. Diziam que, ao realizar o ritual, era possível ver espíritos, entidades de outro mundo, até mesmo seu próprio reflexo distorcido, tomado por algo maligno. A tensão era palpável, o medo quase insuportável. E no ápice do ritual, ele viu. Algo se mexeu no reflexo, uma figura indefinida que o observava do outro lado. O que ele viu naquela noite, ninguém sabe ao certo.
Mas uma coisa é certa: o contato com o outro lado jamais será esquecido. Capítulo 7. A Floresta Assombrada. Florestas, com suas árvores imponentes e sombras profundas, sempre foram palco de histórias sinistras. E em uma expedição a uma floresta densa e escura, o Renato descobriu o verdadeiro significado da palavra terror. Moradores locais contavam histórias de espíritos que assombravam a mata, de pessoas que se perdiam para sempre entre as árvores. E ao adentrar naquela floresta, o Renato e sua equipe se depararam com algo realmente assustador. Ruídos estranhos ecoavam entre as árvores, vultos rápidos se escondiam nas sombras. A sensação era de estar sendo observado, caçado por algo que se movia sorrateiramente entre as árvores. A floresta guardava segredos ancestrais, e naquela noite, o Renato teve um vislumbre aterrorizante do que se escondia na escuridão. Uma das lendas mais antigas e aterrorizantes do Brasil, a Mulher de Branco, também cruzou o caminho do Renato. Durante uma investigação noturna, em um local marcado por tragédias, lá estava ela. Uma figura feminina, vestida de branco, parada ao longe, observando. Ninguém ousou se aproximar. O medo era paralisante. A Mulher de Branco, com sua aura de mistério e tristeza, parecia carregar o peso de um passado sombrio. Quem é ela? O que ela quer? Perguntas que ecoam na mente de quem já a viu. O Renato, com a câmera na mão, registrou a aparição. Mais uma prova de que algumas lendas são reais e escondem mistérios que jamais serão desvendados. Capítulo 9. O Cemitério dos Espíritos. Cemitérios, lugares de descanso eterno, mas também de muito mistério e medo. E o Renato, em sua busca pelo sobrenatural, não poderia deixar de explorar um dos cemitérios mais assombrados do Brasil, o Cemitério dos Espíritos. Conhecido por suas histórias sinistras e aparições inexplicáveis, o cemitério se tornou um desafio irresistível. A noite caiu. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos passos do Renato e sua equipe. E então, o horror começou. Sombras se moviam entre os túmulos, sussurros pareciam vir do além. A sensação era de estar sendo observado por centenas de olhos invisíveis. O medo era palpável. A certeza de que não estavam sozinhos, aterrorizante. O que aconteceu naquela noite, no Cemitério dos Espíritos, ficará para sempre gravado nas mentes de quem ousou desafiar o sono eterno. Capítulo 10. A Lenda da Velha da Estrada. E quem nunca ouviu falar da Velha da Estrada? Uma lenda que assombra os motoristas em estradas desertas. E o Renato, sempre em busca de respostas, decidiu encarar essa lenda de perto. Em uma estrada escura e deserta, ele esperou, câmera a postos. E então, ela apareceu. Uma figura feminina, caminhando à beira da estrada, com um olhar que gelava a alma. O Renato, com a câmera na mão, tentou se aproximar, mas a figura desapareceu no ar. Quem é a Velha da Estrada? O que ela quer? Mais um mistério que o Renato tentou desvendar. Mais uma prova de que o sobrenatural se esconde nos lugares mais inesperados. Capítulo 11. A Criatura da Noite. E para fechar nossa lista de arrepiar, a lenda mais assustadora de todas, a Criatura da Noite. Em uma noite escura, durante uma expedição em um local remoto, o Renato e sua equipe se depararam com algo que jamais esqueceram. Uma criatura enorme, com olhos brilhantes que pareciam perfurar a escuridão. O medo foi instantâneo, paralisante. Ninguém conseguia se mover, a não ser o Renato, que com a câmera na mão, registrou tudo. A criatura se aproximou e então desapareceu no ar, deixando para trás uma sensação de horror e mistério. O que era aquela criatura? De onde ela veio? Perguntas que até hoje assombram o Renato
e todos que viram as imagens aterrorizantes. E aí, gostaram de reviver essas histórias aterrorizantes? O Renato Garcia, com sua coragem e sede pelo desconhecido, nos mostrou que o medo pode estar em qualquer lugar, esperando para ser descoberto. E vocês, teriam coragem de encarar uma dessas lendas de perto? Compartilhem nos comentários qual história mais te assustou e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos de arrepiar. Fiquem ligados, porque o Renato está sempre em busca de novas aventuras, novos mistérios para desvendar. E lembrem-se, quando a noite cair e o medo bater, cuidado com o que se esconde nas sombras.